Something wonderful happened. Did you say I'll feel better smoking Philip Morris? Smoking the cigarette recommended by eminent nose and throat specialists to patients who smoke. The one cigarette proved definitely milder than any other leading brand. Whether you've been smoking for 10 months or 10 years, something wonderful happens. Você deveria começar a fumar. Calma. Isso não é uma propaganda para você começar ou algo do tipo. Na verdade, é bem o oposto disso. No vídeo de hoje vamos discutir como é formado um vício, como ele é tolerado por uma simples construção ou é demonizado. Vamos falar sobre a criação dos vícios no cotidiano e como para um, entre aspas, vício nascer, não é necessário uma substância externa, como, entre aspas, traços de personalidade podem ser, na verdade, apenas uma forma de validar tudo isso. Um vício é uma extremação de um hábito, por mais que essa palavra não exista. Um vício parte de um incontrole quando exposto a determinado estímulo, de forma que afete na tomada de decisões de uma pessoa, seja por uma simples dependência química ou alterar certa parte da sua rotina para encaixar aquele vício, sacrificar a boa convivência social em nome do mesmo. E exemplo dessa extrapolação são bem perceptíveis, desde o ato de beber, seja socialmente ou simplesmente para apreciar um jantar, são comportamentos completamente válidos. Esses momentos de lazer fazem parte da vida e fortalecem vínculos. Porém, a embriaguez já é outra história. Por mais que ela seja tratada como normal, quando de forma sazonal, a mesma mostra uma total falta de controle e mostra efeitos negativos, seja de uma forma explícita e com dano visível, como num acidente de trânsito, até numa quebra de decoro, já que é tremendamente desrespeitoso, tal como é vulgar falar com uma pessoa enquanto ela está embriagada. E essa quebra, mesmo que seja algo de extrema importância, é algo que é muito relevado. Esses pequenos acordos que fazemos durante o dia, pequenas conversas, são o que movem tudo. São o que criam laços, o que fortalecem vínculos. É simplesmente a humanidade. O traço mais intrínseco do humano é a capacidade de trocar e receber informação. E quando isso é quebrado por uma pessoa alcoolizada, uma pessoa fora de si, é quase como conversar com um animal. A pessoa deixa de falar de forma compreensível, tem comportamentos mais bruscos e fica mais violenta. E isso é externado para vícios que não são considerados como vícios, simplesmente como traços de personalidade. O simples ato de conversar com uma pessoa embriagada já causa um certo desconforto. E parte ignorada dos vícios, o que eles causam, é essa quebra desse acordo social, dessa convivência social normal. Uma pessoa adúltera, que não tem a capacidade de ter um mínimo respeito com seu parceiro. Colocando como exemplo, sei lá, Paulo. Paulo tem uma namorada, mas ele não consegue, de maneira alguma, se manter fiel a ela. Qualquer mulher que aparece que ele sinta o mínimo de atração, o mesmo vai e comete atos contra a sua namorada com a mesma. Isso é um traço da personalidade dele? Não, muito pelo contrário. Isso é obviamente um vício. O mesmo descontrole do Paulo é comparável ao descontrole de um cracudo. E por mais que não seja muito visível, não tenha danos materiais, não seja algo que se espalha muito fácil, não seja algo tão comum, por mais que seja, o Paulo quebrou o vínculo que ele tinha com a sua namorada. Ele quebra isso todo dia. Isso gera um prejuízo não material. Até um homem que se embriaga, vai para casa e bate em esposa e filhos. Isso objetivamente causa sequelas. E dentro disso tudo, onde a frase "você deveria fumar" se encaixa nisso tudo? Sempre que é tratado do assunto vício,
sempre se conta o como era a convivência do mesmo indivíduo dentro do meio. Seja de um viciado com sua família, vendendo móveis, objetos, para simplesmente obter aquela droga a qual o mesmo é viciado. Vícios e perversões são coisas a qual tentamos esconder sempre as 7 chaves, coisas que não externamos de nenhuma forma, coisas que sempre fazemos em nossos privados. Só que o problema é o seguinte: se não tem exposição, não tem escrutínio do mesmo vício, da mesma perversão, ela nunca vai mudar. O ponto do cigarro é o seguinte: para você fumar, em suma maioria, você tem que estar num ambiente aberto. Provavelmente na rua, na janela, na sacada da sua casa. É muito difícil que uma pessoa que tenha família fume dentro do ambiente fechado. E se ela faz o mesmo, ela já tem um grande escrutínio da própria família. O ato de fumar socialmente é comparável ao de beber. Quando bem dosado, ele tem a sua função social, tal como comer uma comida gordurosa. Certos hábitos não saudáveis, feitos de forma esporádica para simples aproveitar do momento com uma pessoa, é importante. A gente não pode ser guiado simplesmente porque é saudável, simplesmente nos fechar em certos ambientes, por simples medo dos efeitos colaterais disso tudo. É mais saudável uma pessoa, mensalmente sair com colegas, com uma namorada, com a família e beber, comer uma comida boa, do que uma pessoa que se tranca numa dieta extremamente restritiva e simplesmente nega a todos esses pequenos prazeres. E isso é burrice. É óbvio, você tem que ter um cuidado com o seu corpo. É muito bom você fazer uma corrida, uma academia, tentar manter uma dieta boa parte do mês, mas ainda assim, essas saídas, essa quebra de rotina é uma coisa importante. E ainda assim, mesmo que o cigarro seja utilizado de forma sazonal, o mesmo ainda é demonizado. Se a pessoa fuma um cigarro em uma semana, todos que verem ela fumando aquele cigarro a consideram um dependente, um viciado. Porém, isso não se aplica à bebida. Se uma pessoa bebe todo santo dia, mas não chega até o ápice da embriaguez, ela provavelmente não é considerada uma viciada. Porém, e se essa embriaguez for simplesmente velada? Existem inúmeros casos de pessoas que, no social, no aberto, a visão de todos são pessoas extremamente boas, educadas, mas que dentro de suas casas são pessoas egocêntricas, pessoas maldosas, e elas fazem isso escondidas por puro medo do escrutínio popular. Por mais que pessoas más venham a fazer o mal, tendo ciência disso e não querendo ser descobertas, sabendo dos riscos de tudo aquilo que causam, fazendo o mal delas, eu peço que pense nisso em sua vida. Quais são as coisas, os atos diários que você faz, que você releva como traços da sua personalidade e simplesmente esconde eles, não mostra? Por mais que você seja uma pessoa boa, trate a todos com respeito, existem vícios, existem perversões que escondemos, que deixamos de lado, mas que podem crescer e nos engolir. E aí que a metáfora do fumar faz mais sentido. A todo momento, mesmo com pessoas próximas, com pessoas que você não conhece, você é sempre alertado dos maus do cigarro. Sempre que vai fumar na rua, as pessoas se distanciam de você, ficam longe. Você, mesmo que não falem, simplesmente por olhares, você entende que aquilo que você está fazendo é mal visto, mas ainda assim é permitido. A maior parte dos riscos do cigarro se restringem apenas a você. Só você vai sofrer com um câncer de pulmão, um câncer na traqueia, amarelamento dos dentes. Diferente de uma embriaguez, que pode gerar perigos para várias pessoas próximas de você. Mas ainda assim, o cigarro tem um escrutínio maior.
E a gente aplica isso a muitas coisas, a muitos traços, entre muitas aspas, traços de personalidades ao qual temos. Pessoas que têm muita raiva, que usam disso para simplesmente se separar de discussões. Pessoas que têm o hábito da masturbação, porque você não vai se masturbar em público, pelo menos eu espero. Pessoas adúlteras, pessoas narcisistas. Esse tipo de coisa não tem um escrutínio tão grande, não tem um peso. Se a pessoa vê, ela trata aquilo como, ele é assim mesmo, não tem como mudar. Mas tem sim. Existe também algo que eu gosto de chamar de vício em relações. Seja a pessoa sempre frequentar um bar, uma festa, sempre ambientes regados a conversas, a bebida, a pessoas, sempre aquele contato social. Ela tem uma necessidade quase patológica de sempre estar naquele tipo de ambiente. E, sinceramente, não tem um comportamento mais de viciado do que simplesmente deixar um ambiente, deixar de falar com uma pessoa, quando questionado sobre algo que está fazendo. Então, resumindo a tese desse vídeo inteiro, abra seus hábitos, abra tudo o que você faz à vista. Seja completamente cru, completamente nu. Mostre a sua verdadeira face, como você é, para que caso você seja mal, caso você tenha essas falhas que objetivamente você tem, todos temos, elas vão ser mal vistas e você vai ter que mudar elas, querendo ou não, porque a partir do momento que mudar uma coisa ruim em você parte sumariamente apenas da sua parte, quando você não vê nada de ruim você não vê nada de ruim naquilo, você simplesmente tolera, você simplesmente leva, porque não te traz prejuízo, você nunca vai mudar isso. Abrir espaço para contraposição na sua vida é algo normal, é algo natural e que deve acontecer. É parte do desenvolvimento do caráter, é o que te torna realmente você. Quando você é confrontado, aí sim que você mostra para que você veio. Porque uma pessoa corajosa e uma covarde em si são iguais por dentro. Seus corpos são iguais. Até mesmo o próprio medo da dor, o próprio medo da morte são iguais em ambas. Mas a maneira a quais elas agem em confronto são as que a definem. Você pode ser um viciado internamente, mas nunca vai saber disso até o momento em que for confrontado sobre aquilo. Se é que você, ou se só é uma forma de você deixar uma responsabilidade ou deixar um confronto de lado.